PSDB ou PT? Em qual governo a corrupção foi maior? Acordo de leniência no estaleiro internacional Kepler-Phelps revela que a propina do começo da gestão do PT foi 44 vezes maior do que o suborno pago no fim da administração de Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Segundo o estaleiro, já havia corrupção na Petrobras durante o governo PSDB. Mas os valores da propina aumentaram muito na gestão do PT. O estaleiro de Singapura, Kepler-Phelps, um dos maiores do mundo, relatou em acordo de leniência ter pago propina para assegurar um contrato no governo de Fernando Henrique Cardoso para a construção da plataforma P-48 da Petrobras. O Kepler-Phelps também admitiu o pagamento de propina para o PT no montante 44 vezes maior do que na gestão do PSDB. O suborno relatado pelo estaleiro Kepler-Phelps durante o governo FHC foi de $300 mil, cerca de R$1.600.000 hoje. Teria sido pago em 2001 e 2002 para funcionários do governo. De acordo com um documento que está no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o acordo de leniência foi assinado com autoridades de 3 países: Brasil, Estados Unidos e Singapura. Não são mencionados nomes dos beneficiários da propina na gestão do PSDB. É a primeira vez que o estaleiro fala de pagamento de propina no governo de Fernando Henrique Cardoso. A propina do PT era maior, gigantescamente maior, astronômica. O valor do suborno no governo de Fernando Henrique Cardoso foi significativamente menor do que os relatados em contratos fechados nos governos Lula e Dilma Rousseff. Algumas das menções de suborno ao PT já haviam aparecido em outras delações da Lava Jato. No primeiro contrato do estaleiro com a gestão petista em 2003, o valor da propina alcançaria mais de $13 milhões. Hoje seria R$74 milhões, segundo a empresa. O montante da propina pago durante o governo do PT apenas em um ano, ou melhor, um ano depois do suborno à administração PSDB, é 44 vezes maior do que pago na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, o suborno relatado no caso do PT equivale a 1% do valor da plataforma P-53, $1,3 bilhão. Já no caso da propina paga durante o governo de FHC, ela correspondia a 0,03%, já que a P-48 custou por volta de $800 milhões. O acordo de leniência narra ainda que o Kepler-Phelps pagou um total de $55 milhões ao PT e executivos da Petrobras ligados ao Partido dos Trabalhadores entre 2003 e 2012. Num total de 5 contratos, o montante equivale a $309 milhões. Os contratos eram para a construção da plataforma para o pré-sal P-53, P-56, P-58, P-61. E uma para a Sete Brasil, empresa que era dirigida por petistas. Leniência é uma espécie de delação de empresas. O Kepler-Phelps fez um acordo com o Brasil, Estados Unidos e Singapura e pagou multa
de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. O Brasil ficou com 692 milhões de reais. Como funciona o esquema do estaleiro? Vamos lá. Havia um esquema fixo para fazer propina chegar ao PT, segundo o acordo da Kepler-Phelps. A empresa tinha contratos falsos de consultoria com o engenheiro Zui Skornicki. Ele recebia os recursos e os repassava para Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, e para o Partido dos Trabalhadores, o PT. Pedro Barusco e Renato Duque foram indicados para os cargos pelo Partido dos Trabalhadores. O dinheiro para o PT era repassado por meio do tesoureiro João Vacari Neto, segundo Skornicki, que fez um acordo de delação. O Kepler-Phelps fez um levantamento em seus arquivos em Singapura e no Brasil para fechar o acordo. Há mais detalhes sobre os pagamentos para o PT do que para o PSDB. Porque a documentação de 2001 e 2002 não cita nomes, segundo a apuração. No caso do PT, os representantes do partido eram tratados por codinomes. Todos os pagamentos eram autorizados pela cúpula do Kepler-Phelps em Singapura. Outras denúncias já haviam atingido o governo FHC. Não é a primeira vez que delatores falam em propina na Petrobras durante o governo do PSDB. O ex-gerente Pedro Barusco disse ter recebido suborno de 1997 a 1998. Da multinacional holandesa SBM. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, afirmou que a Petrobras rendeu um total de 100 milhões de dólares em propina para o governo FHC. Também falou do suborno entre 600 mil dólares a 700 mil dólares, que recebeu entre 99 a 2001, para comprar turbinas para as usinas termoelétricas da Alstom GE e da NRG, na crise energética no governo de FHC. Severo contou ainda que o ex-senador Decídio do Amaral, que era diretor de gás na Petrobras, no governo PSDB, e depois se tornou líder do PT no Senado. Ele recebeu propina para fazer contratos de termoelétricas no valor de 500 milhões de dólares. Mas disse não saber o valor da propina. Os casos da SBM e das termoelétricas ficaram sob investigação da Polícia Federal e da Força Tarefa da Lava Jato. O PSDB e o PT não quiseram se pronunciar sobre os relatos feitos pela Kepler-Phelps acerca de denúncias de pagamento de suborno durante o governo FHC, Lula e Dilma. A Força Tarefa da Lava Jato disse que investigaria todas as narrativas de suborno que estão no acordo de leniência do estaleiro Kepler-Phelps. Inclusive, a que teria ocorrido no governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, nos anos 2001 e 2002. Luiz Flávio Borges de Urso, advogado do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, negou tudo. É claro. Vacari foi preso pela Polícia Federal no dia 15 de abril de 2015. Ficou preso num complexo médico penal situado na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, até setembro de 2019, onde passou a responder em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica.
Os partidos políticos no Brasil, em sua grande maioria, são criados para fomentar a corrupção. São bandidos que deveriam estar presos em regime de trabalho forçado. Não podemos errar nas próximas eleições. Importante frisar que não existe partido de direita no Brasil. Não será fácil identificar quem realmente quer o bem de nosso povo, de nossa nação. Portanto, agora é o momento de avaliar o comportamento, a ficha de todos esses vagabundos que estão se candidatando e os que irão tentar a reeleição. Temos que banir essa corja de ladrões, vagabundos da política nacional. Somente nós podemos mudar os rumos deste país. Somente nós. Não espere por um milagre. Eu sou Ronaldo Moscou, jornalista, criador do canal Caderno Federal. Muito obrigado pela sua atenção.